abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Boa noite, paz do Senhor. Senhor, quero te agradecer por esse tempo, te agradecer, Pai, por esse projeto que o Senhor colocou no coração dos organizadores do Grupo Efatá. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor e por tudo que o Senhor está fazendo e ainda irá fazer durante toda essa semana. Eu te peço que o Senhor abençoe o nosso tempo de conversa e que seja um tempo prazeroso e que o teu nome seja glorificado e engrandecido através das nossas vidas. Obrigada porque mesmo com as dificuldades de conexão, nós vamos conseguir fazer algo. Eu te peço que o Senhor continue conduzindo esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu nome é Bruna Duarte, eu sou missionária e hoje eu sirvo na Missão Vida em Foco, em Cabo Verde, na África Ocidental. Cabo Verde é um país formado por 10 ilhas, então eu não estou no continente africano, mas eu estou quase nele. Eu fico numa ilha chamada Ilha de Santiago, e essa é uma das principais ilhas de Cabo Verde, até porque a capital do país, que se chama Praia, ela está localizada nessa ilha. Mas a nossa organização não fica na capital, né? Nós ficamos mais no interior e é lá que a gente desenvolve o nosso trabalho. Mas falando um pouco sobre mim, eu tenho 28 anos, sou do interior do Ceará, onde eu estou agora, e eu sou formada em pedagogia, né? E hoje o meu trabalho é em missões. Podemos dizer que a minha faculdade foi uma preparação para esse trabalho que eu desenvolvo hoje. A nossa organização tinha um sonho, né? E também conversando com os moradores locais de uma das comunidades na qual a gente trabalha, eles falaram que o desejo deles era que tivesse um jardim de infância na comunidade, porque dentro dessa comunidade não tem nenhum e eles só tem numa outra localidade vizinha. Então era bem perigoso para as crianças estar indo para esse local, né? Então o sonho dos pais era esse. E aí, há 2 anos atrás, em 2019, nós conseguimos abrir o nosso jardim de infância com uma turma inicial, uma turma de 3 anos. Nós tínhamos na época 15 crianças de 3 anos de idade e eu sou a professora deles, né? Então hoje o meu trabalho é mais voltado para o jardim de infância, né? Onde eu sou professora e a gente trabalha muito sobre os valores bíblicos. Nós não queremos só ensinar para as crianças o beabá, né? Mas nós queremos muito que elas possam ter as suas vidas transformadas, elas possam aprender sobre Jesus, conhecer Jesus no dia a dia, né? E nós temos dentro dessas aulas, né, o tempo devocional. A primeira coisa que a gente faz depois que as crianças chegam é um tempo devocional, onde a gente entoa louvores, eles ouvem histórias bíblicas, histórias são aplicadas no dia a dia deles, na vida pessoal deles e também, né, de certa forma, da sua família. E isso nós cremos, né, que essas crianças vão ser transformadas, elas vão ter um futuro totalmente diferente da realidade delas através da palavra de Deus, né? Então, o nosso objetivo hoje é alcançar essas crianças, mas também alcançar suas famílias e alcançar em torno das comunidades. A nossa organização, a Missão Vida em Foco, já desenvolve um trabalho nessa comunidade, que nós temos o Jardim, que é a Salina, e nós também temos uma outra comunidade que se chama Cutelinho. E nessas duas comunidades nós desenvolvemos um projeto
com as crianças e os adolescentes. E dentro desse projeto tem recreação para os mais pequenininhos, tem discipulado e artesanato e acompanhamento com as meninas, e também temos o futebol e o discipulado com os meninos. E nas sextas e sábado nós temos o culto infantil, que é realizado na própria comunidade. E em alguns momentos nós também fazemos o culto adulto, né? E hoje nós temos fixo o culto na Salina, que é um culto para adultos, que acontece na quarta à tarde. E no Cutelinho nós também temos um culto para adultos, só que esse culto é um pouco diferente. É um culto que ele acontece num bar, dentro de um bar, porque o Cutelinho é uma zona de pescadores e é uma área onde tem muitos bares e as pessoas bebem muito e elas usam muitas drogas, então é uma zona de prostituição também. Então a gente lá, né, nessa parte, a gente atua mais com os alcoólatras e dependentes químicos. Nesse momento, o culto no bar ainda está parado, né? Vamos voltar em breve, por conta da pandemia, né? Algumas coisas a gente só conseguiu voltar agora e o culto ainda não, esse culto ainda não conseguimos, né? Mas hoje o meu trabalho principal é no jardim, né? Perdão, no jardim de infância e no Ministério de Mulheres, que é a gente tanto dá treinamentos e congressos, né, com palestras nas igrejas locais, né, falando sobre feminilidade bíblica, como nós também trabalhamos com as mulheres das comunidades e trabalhamos com as adolescentes com um projeto chamado Escola de Princesas, que é uma escola que tem duração de 1 ano e tem o objetivo de alcançar meninas, né, e de ensinar meninas qual é o verdadeiro valor que elas têm, que é o valor de serem filhas do rei, né? Então, meu trabalho basicamente é esse, hoje, em Cabo Verde. O meu chamado, né, uma pergunta que a Elaine fez, foi tudo muito rápido, né? Eu fui fazer uma escola de missões urbanas, pela Missão Vida em Foco, só que essa escola era em Fortaleza. Isso foi em janeiro de 2017, né? E quando eu estava nessa escola aprendendo sobre missões, aprendendo sobre Deus e também aprendendo sobre mim, eu recebi uma palavra que eu iria para as nações, né? E eu achei que essa palavra, tipo assim, eu recebi uma palavra, mas é algo que vai demorar muito, muito mesmo. Mas não demorou. Quando foi em março, o meu líder de jovens criou um projeto que era Doe Suas Férias para Jesus. E como ele já é ligado à Missão Vida em Foco por ministrar aulas na escola, ele já conhecia as pessoas de Cabo Verde. Então, o primeiro projeto foi criado para Cabo Verde. E nesse projeto inicial, que era um projeto piloto, só poderia ir pessoas que já tinham feito escola de missões. Então, eu consegui ir, né? Eu entrei no projeto para poder ir doar as minhas férias para Jesus em Cabo Verde. Inicialmente seria 1 mês, mas acabou sendo 2, por conta de passagem e toda a burocracia. Mas quando eu estava lá, para esses 2 meses, Deus começou a compartilhar comigo e também com algumas pessoas da liderança lá da base de Cabo Verde sobre eu ficar mais tempo, né? E aí começou todo um processo na minha vida para entender se realmente eu deveria ficar mais tempo em Cabo Verde. E aí Deus confirmou todos os passos e eu fiquei 3 meses a mais. Então eu fui para 2 meses e acabei ficando 5. E aí quando eu voltei para minha cidade, no final de novembro de 2017, eu não me via mais morando aqui na minha cidade e também não me via, de certa forma, servindo na base de Fortaleza.
O meu coração estava muito ligado a Cabo Verde e aí eu vim, né? Eu tinha uma passagem e Deus começou a compartilhar e falar com pessoas que eu iria voltar e aí ele falou para mim para eu voltar para mais um ano em Cabo Verde, que foi o ano de 2018. Então, em janeiro de 2018 eu embarquei para Cabo Verde e em agosto de 2018 Deus falou que era para eu permanecer lá por mais tempo, né? Até que a promessa se cumpra, essa é a palavra. Então, foi tudo muito rápido, né? Aconteceu de uma maneira muito rápida mesmo, né? Não tive que passar por um tempo de experiência no Brasil para poder ir para Cabo Verde, eu acabei indo direto. Então, esse foi o meu chamado. Um pouco corrido, né? Mas foi assim que aconteceu comigo, né? Tem pessoas que demora, né? Tem gente que recebe uma palavra e vai cumprir isso só daqui a alguns anos, né? Eu conheço uma pessoa que Deus deu uma palavra para ela, que ela iria para as nações, e isso demorou 20 anos, mas foi maravilhoso como se tivesse demorado né? Então, acho que cada pessoa, Deus trabalha de uma maneira diferente e Ele tem um tempo diferente para cada um de nós. Comigo Ele quis fazer muito rápido, mas tem outras pessoas que Ele demora um pouquinho mais. O preparo para um envio transcultural, ele varia muito de uma organização para outra, né? Mas ambas, basicamente, têm um tempo de treinamento. Na Missão Vida em Foco, você precisa fazer a Escola Alcance, que é uma escola de missões urbanas, e depois disso, você tem um tempo de experiência na própria missão de Fortaleza, e após isso, né, é que você vai ser enviada. Mas isso é se Deus falar com você e também se a liderança testificar isso, né? Tanto a liderança da sua igreja como a liderança da organização. Talvez, eu não sei bem, se tem algumas organizações que esse processo é mais fácil, mas ambas precisam dessa escola de treinamento que acontece na própria organização. Então, na Vida em Foco é assim, né? Eu posso falar mais com propriedade, porque eu só fiz escola de missões, de treinamento na Missão Vida em Foco. Com a gente acontece assim, né? E outra, também tem que ter a liberação da família. No caso de solteiras e tudo mais. Se você já é casada, você só precisa da liberação do seu pastor, né? Das bênçãos da sua igreja. A instituição te vê que você tem esse chamado, né? E também o seu esposo está de acordo, por exemplo, e todo mundo junto. É basicamente assim que acontece. Mas geralmente tem um tempo de preparo e também você precisa ouvir Deus, você precisa entender se realmente Deus está compartilhando isso com você ou se é algo do momento, né? Então é um processo um pouco mais lento. Deus quis fazer esse processo comigo estando em Cabo Verde, já estando em outra nação. Mas Ele também poderia ter feito esse processo comigo estando aqui, né? Mas foi isso que aconteceu. Só para explicar, o crioulo é a língua de Cabo Verde. O crioulo também é a língua de Guiné-Bissau, de Senegal, mas é uma língua mais nativa, né? O crioulo de Cabo Verde surgiu por causa da variação das línguas da África, né? Quando vinha os navios cheios de escravos, Cabo Verde era uma parada. Então lá os europeus, os portugueses, deixavam os escravos que já estavam doentes ou algo assim, ou até mesmo aqueles que conseguiam fugir. Então eles ficavam em Cabo Verde, né? Mais especificamente na ilha de Santiago. E aí quando vinham os europeus, os portugueses, eles acabavam tendo relações, né, as mulheres com esses homens,
E aí surgiu, né, a nação cabo-verdiana, mas também nasceu o crioulo cabo-verdiano, que é uma mistura das línguas africanas com o português de Portugal. A mim está eu contente para a oportunidade que em Ordesdan, para um pôr de papo cunhoso sobre coisas que está fazendo lá na Cabo Verde e sobre coisas que está fazendo no mundo, né, nas nações, e convida nós para se envolve mais, para continuar coisas que em Nordeste fazem fora de Brasília. Eu vou traduzir, tá? Para não ficar difícil. Primeiro eu falei que eu estou muito contente pela oportunidade que Deus está me dando de falar sobre o que Ele tem feito em Cabo Verde, sobre o que Ele tem feito nas nações, e quero convidar vocês para se envolverem mais em missões e conhecerem o que Deus tem feito fora do Brasil. O meu chamado é crianças, não o meu chamado, mas a minha paixão, né? Dentro do meu chamado, a minha paixão é crianças, então tudo que envolve crianças eu fico fascinada. E se eu puder incentivar de alguma forma, falem para as crianças, deixem elas saberem que elas também têm uma responsabilidade, mas antes de só dar essa responsabilidade para as crianças, eu acho que nós precisamos preparar as crianças. Elas primeiramente precisam conhecer quem Deus é, elas precisam saber quem Jesus é e o que Ele fez por nós, né? Porque quando elas conhecem isso e quando elas absorvem essa verdade, elas conseguem levar, porque é uma coisa que elas vão acreditar. Então, se eu só digo que Jesus é bom, mas eu não explico para uma criança, eu não ensino para ela o que Ele fez, ela vai dizer para as pessoas que Jesus é bom, mas isso vai ser tipo algo automático. Mas quando eu digo, olha, Jesus morreu na cruz por mim, Jesus fez isso, Jesus é maravilhoso, e você fala através da Bíblia o que Jesus fez, elas começam a ter um respaldo. E mesmo que a gente pense que elas não lembram, elas lembram sim. E elas aprendem muita coisa, né? Lá na escolinha, antes da gente entrar de férias, eu estava trabalhando com as crianças um tema que é o meu amigo Jesus é poderoso. E aí, nesse tema, primeiro eu comecei apresentando Jesus para elas, né, falando que Jesus era muito inteligente e não sei o quê. E aí, cada semana, às vezes 2 histórias por semana, eu ia apresentando os milagres que Jesus fez, né, de acalmar a tempestade, de fazer o cego enxergar e todas essas coisas. E você pensa que elas não estão absorvendo, né? Mas, na verdade, elas absorvem muito. E aí, eu ensinava para elas que se elas precisassem de alguma coisa, elas podiam pedir para Jesus, né? Assim como o cego pediu para Jesus curar a visão dele, assim como os discípulos, os amigos de Jesus foram lá e pediram para ele acalmar a tempestade, porque eles estavam com medo e Jesus fez isso. Jesus também pode fazer isso na vida delas. E aí, quando a gente conversava sobre isso, elas falavam, né? Eu falava, se tem alguém doente, vamos orar. Aí elas, vamos falar com Jesus, que Jesus vai curar, porque Jesus é o nosso amigo poderoso. Então, isso é muito poderoso. E quando você vai inserindo essas verdades, de certa forma, você já está preparando essa criança para ela ser uma missionária, para ela evangelizar, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil essa criança que aprendeu que Jesus pode resolver todas as coisas, é mais fácil ela chegar em casa e no momento de dificuldade ela dizer para a mãe ou para o pai, vamos orar, porque Jesus pode nos ajudar. Eu tenho um amigo Jesus que pode nos ajudar. Ou quando tá brincando na rua, o coleguinha cai e tá sentindo dor, tá machucado, ela pode chegar e dizer, vamos pedir para Jesus curar você, para Jesus tirar a dor que você tá sentindo.
Então isso já é evangelizar, isso já é missões, né? Então elas já estão preparadas. Quando a gente começa com as crianças, elas nos cativam de uma forma que é impossível se afastar. Elas têm um amor gigantesco que nos encantam e o trabalho com crianças é muito prazeroso, mesmo que seja cheio de desafios, mas é muito prazeroso. E é muito legal quando a gente estudava sobre a criação e sempre que tem aqueles as aulas, por exemplo, hoje a gente vai estudar meio ambiente. E aí eu já pegava e antes, né, no devocional eu aplicava sobre a criação, né, o que Deus fez, as coisas que Deus criou. E isso gerava um link nelas e também nas histórias da Bíblia com o cotidiano, que é muito mais fascinante, né? Então, quando há essa ligação do que está na Bíblia com o que é real, elas começam a andar, né, e identificar. E aí, às vezes, a gente diz, olha que flor linda, quem que fez? Foi Deus, né? Outras coisas que elas faziam. Outra, era muito legal isso. Tinha uma mãe que sempre chegava na escola e falava assim, tia, que música é essa que vocês escutam nessa escola? Porque a minha filha só quer ouvir as músicas daqui. Eu chego em casa e ela diz assim, mãe, eu quero ouvir a música do jardim, não sei o quê. Então isso era muito bom. E as crianças ouvem, né? Diante do trono para crianças, ou Três Palavrinhas. A gente coloca mais... no jardim, eles não escutam músicas não músicas seculares, né? Mas essas músicas, assim, eles sempre escutam músicas cristãs, sempre. E quando eles, por exemplo, eu gosto muito quando eles fixam as músicas, porque eles ficam cantando e isso vai se tornando uma verdade na vida deles. Então, no devocional eles escutam uma música ou algo assim, e quando eles estão fazendo alguma atividade ou comendo, eles gostam muito de ouvir música. Isso é uma realidade nossa, as crianças amam ouvir música. Então, eu acabo colocando também essas músicas e isso vai ajudando eles e influenciando mais ainda. Não tem limite de idade para ir para as nações. Só, por exemplo, menores de 18 anos não é aconselhado porque é menor de idade, né? Mas a partir de 18 anos, se você tem um chamado, se você tem... uma organização que vai te amparar, então vai com tudo. Se a sua igreja te envia, né? Se a sua família te envia. Mas se não dá pra ir, né? E se for família também, não tem idade, não tem... tipo, de 18 pra cima, qualquer pessoa pode ir. Mas se for menor de 18, eu acho que precisa ser acompanhado da família, né? Mas crianças, já podem fazer escolas de missões, treinamentos antes dos 18. Tem muitas escolas de missões que pega crianças, se eu não me engano, a partir dos 7 anos. Tem escolas que é a partir de 7. A nossa lá em Cabo Verde, que é a Alcance Kids, ela pega a partir de 8 anos, de 8 a 12. E é uma escola que tem duração de 15 dias e as crianças vão aprender sobre missões também. Mas eu sei que no Brasil tem a Jocum, em algumas cidades eles fazem essa escola para crianças, mas também tem escolas para adolescentes e tem escolas para adultos, né? Então, a partir dos 18 é muito livre, não tem um limite de idade. A primeira dificuldade que eu, Bruna, enfrento é a língua, o crioulo. As crianças não sabem falar português. Quem sabe falar português são as pessoas que já vão para a escola e não são todas, né? Então, elas têm uma noção quando elas vão para a escola. As crianças não, elas não sabem falar português, elas só falam crioulo e o vocabulário delas é bem limitado. Então, isso já gera uma dificuldade.
A outra coisa é que são crianças bem indisciplinadas, porque são crianças que brincam o tempo inteiro na rua, elas saem da escolinha, trocam de roupa, porque não pode sujar a roupa da escola, e aí já vão brincar na rua, e elas muitas vezes passam o dia sem comer. E as crianças da tarde, a gente teve uma dificuldade muito grande, porque muitas chegavam com fome. Às vezes tinha criança que dormia porque estava com fome, né? A gente achava que era cansaço, mas não, era fome. Ou cansada mesmo, né? Fica aquela fadiga, acaba dormindo. Então, isso era uma dificuldade de concentração, perdão. Eles têm muita dificuldade também de interpretação, então você tem que praticamente desenhar tudo. Eles são muito visuais, isso estou falando da minha realidade com Cabo Verde, África, né? E essa é uma realidade nossa lá, mas que no Brasil também pode ser diferente. Mas se você for para o interior ou para o sertão também vai ser muito, muito parecido. Então essa é mais ou menos a dificuldade, né, de alcançar algumas crianças e os pais, né? Os pais são bem omissos na criação dos filhos, eles deixam a criança ir sozinha, não vão buscar, não perguntam como estão, e é bem complicado, né? Você marca reunião, os pais não vão, então não dá para você fazer um acompanhamento mais de perto com uma criança, já que o pai não colabora, né? Então acho que se os pais ajudassem mais nessa questão, facilitaria muito. A gente perde muito tempo das aulas ensinando para a criança como ela tem que se comportar, como que ela tem que respeitar o colega, porque como ela passa o dia na rua, não tem respeito, né? Elas brigam o tempo todo, uma acha que está na razão, e a questão do machismo, que é muito forte, né? Lá em Cabo Verde, os meninos acham que pode tudo e eles são ensinados a isso, que eles podem tudo, e eles batem nas meninas, então quebrar isso é bem difícil. E sempre tem algumas experiências, assim, eu sempre falo que eu sou muito tocada com as experiências mais simples, né? Com as mais pequenininhas, mais bobinhas, que às vezes a gente até deixa passar despercebido. Mas esse tempo de pandemia foi um tempo assim bem desafiador, né, pra gente. E as crianças falarem que iam orar, né, para que essa pandemia acabasse foi bem impactante para mim, porque lá não tem essa conscientização do Covid. As pessoas não estão nem aí, na verdade. Elas sabem que existem, mas muitas dizem que não é nada, que é só uma gripezinha. E como eles são um povo muito resistentes, né? Então, muitos pegaram o Covid de maneira assintomática. Mas acho que as experiências assim do dia a dia, das crianças chegarem e falarem que ajudou o colega ou que orou por um colega, sendo que eles não têm nenhuma vivência com isso, né? Mas teve uma que foi bem, bem legal. A gente estava num culto de adultos e chegaram duas meninas. Uma era minha aluna no jardim e a outra minha aluna no projeto. E aí elas estavam lá e tal. E aí perguntaram, quem quer aceitar Jesus e tal? Uma tem 5, a outra tinha 6 na época. E aí elas falaram, eu perguntei, vocês querem aceitar Jesus? Eliciane, que é o nome de uma, né? Você conhece Jesus, né? Você conversa com Jesus. Ela, sim, Jesus é meu amigo e tal. Aí eu falei, então vocês querem aceitar Jesus? E elas falaram, sim, eu quero Jesus, eu quero Deus no meu coração. Isso foi um momento assim muito forte para mim, porque às vezes você tá lá trabalhando, se doando e você não consegue ver os frutos rapidamente, porque na igreja você consegue ter uma visão mais rápida do que acontece, né? As pessoas se convertem e tudo mais, mas numa comunidade onde não há um exemplo familiar, digamos assim, é muito mais difícil você alcançar uma criança. E aí, quando elas falaram que queriam aceitar Jesus, para mim foi muito impactante, foi muito forte, né?
Mas já teve muitas outras experiências que foram bem especiais. Mas eu não consigo lembrar de todas agora. É mais essa questão das escolas mesmo, as escolas de treinamento. E aí, se você vai para uma organização que ela já tem uma base em outro país, acaba facilitando muito. Para pioneirismo, é muito mais difícil, você precisa ter um tempo a mais de preparo na instituição, né, na organização, para que você seja realmente preparado para ser enviado. Mas eu acho que é basicamente essa, né? Quando... pronto. Na escola, perdão, na Missão Vida em Foco, agora não, já tem um tempo, né? Nós temos uma escola que se chama Escola Transcultural. E essa escola, ela te ensina e ela te prepara para missões transculturais. Então, nela você vai ter uma pequena base, porque não dá para ter uma base total, porque cultura, cada pessoa recebe de uma maneira diferente, cada pessoa se adapta de uma forma. Tem pessoas que é muito tranquilo, mas tem outras que não conseguem, né? Então, a aculturação é muito diferente para cada pessoa. Mas nessa transcultural eles dão uma pequena base, né, sobre como você chegar numa cultura e não impor a sua cultura, a sua própria cultura, né? Porque você precisa chegar no lugar e você precisa conhecer aquele povo, você precisa conhecer aquela nação. Quais são os costumes, o que eles fazem, o que eles gostam de comer, como eles se comportam. E eu não estou dizendo que você precisa viver e aceitar tudo que eles fazem, porque eles fazem muita coisa que a gente não concorda. Mas você precisa aprender a observar e extrair dessa cultura o que dá para ser usado para inserir o reino na vida deles, né? Para evangelizar eles. Então, eu acredito que as escolas, né, dão esse treinamento, ensinando como você, de certa forma, se comportar. É interessante observar o que é que aquela cultura, como eles se vestem, por exemplo, para você não se vestir de um jeito e lá eles estarem de outro e você acabar escandalizando, né, a população e fechando as barreiras, né? Também o que você fala, como você fala, isso vai influenciar muito também no seu contato com os nativos. Uma coisa que deixa os nativos extremamente felizes, né? E até entenderem assim que você realmente quer estar ali naquele lugar, conhecendo aquele povo, é quando você anda, não andar, mas é quando você senta com eles, digamos assim. Quando eles te convidam e você vai lá, você vai, come da comida deles, né? Veste uma roupa, alguma coisa que eles vestem. E principalmente quando você aprende a falar, né? Lá em Cabo Verde, as pessoas assim, os brasileiros, digamos assim, que falam crioulo, eles são muito mais bem recebidos. Eles são muito bem recebidos e isso é muito legal. Porque eles dizem assim, não, se eles gostam da minha... Acho que eles pensam, na verdade. Se eles gostam da minha cultura, se eles se identificam, então eles realmente gostam da gente, eles realmente querem fazer... querem o nosso bem. Porque no continente africano tem muita rejeição, né? Espírito de rejeição. E eles se acham muito inferiores a nós, brancos, brasileiros, do cabelo fino, né? Então, se você fica lá só no seu mundo e você não tenta se aproximar e aprender mais sobre eles e comer uma comida que eles comem, eles vão continuar com essa visão de que a gente é melhor que eles e que eles são os coitados, né? O que me assustou em Cabo Verde foi o machismo. Eu sou do interior do Ceará e no interior também tem muito machismo. Mas lá era uma coisa assim pra mim que era muito absurda. Os homens podem fazer o que querem enquanto as mulheres se matam de trabalhar e quando elas chegam em casa elas são tratadas como objetos, elas são espancadas,
também muita questão das crianças brincarem na rua e qualquer pessoa bater nelas, né? Tipo assim, uma criança empurrou a outra, uma coisa assim bem besta. Vem, qualquer pessoa que tá na rua vem e bate nessa criança, mas é um espancar mesmo, sabe? Então acho que isso me assustou muito e eu ouvia muito histórias quando eu cheguei lá, que eu não podia sair sozinha, que eu não podia dar muita atenção, porque os homens, eles assediam muito a gente. Eles veem os brasileiros ou os americanos ou um estrangeiro como um visto para sair do país, então eles ficam te assediando o tempo inteiro. E até eu aprender a lidar com isso foi bem difícil, né? Você sair na rua, ser pedida em casamento, ou as pessoas quererem tocar em você, mexer em você, sabe? Então eu tinha muito medo de algo muito mais perigoso em relação a isso, tanto de assalto como até mesmo de um estupro ou alguma coisa assim. Então essa era uma dificuldade muito grande para mim e até hoje eu tenho muito receio, eu não ando à noite lá, eu evito muita coisa para minha segurança mesmo. Mas eu sempre amei missões, era o meu culto preferido na igreja, eu gostava de ouvir as pessoas falando o que elas faziam pelos outros, né? Eu gosto muito dessa parte do serviço, do assistencialismo social, né? De ir lá e naquele momento suprir uma necessidade de uma pessoa. Eu gosto muito disso, é algo que me move muito e quando era isso que eu queria fazer, né? Eu queria estar mais perto, eu queria ajudar mais as pessoas. E eu fiz parte de um grupo aqui na minha igreja que a gente fazia esses assistencialismos aqui na própria cidade, né, de fazer uma sopa e distribuir, ou se organizar, juntar a cesta básica para levar para uma criança que era doente, estava passando necessidade, sabe, coisas assim. Então eu sempre fui muito movida por isso, por fazer algo pelo próximo. E quando eu fui para missões, eu me descobri nessa área. Mas eu não sei se eu sonhava, né? Não sei dizer se era um sonho, mas eu sabia que eu queria fazer algo mais. E aí foi acontecendo de maneira rápida, mas também foi um processo bem de muita quebra, de muita renúncia, de muito choro, às vezes um desespero, né? Mas o Senhor foi conduzindo tudo isso. Mas acho que é mais do que respeitar a cultura, é você respeitar o outro. Respeitar o outro, né? Você aprende muito a respeitar o outro, a ver o outro como ele é, né? Eu acho que a gente precisa muito aprender a ver o outro como Deus vê. E Deus vê as pessoas com amor, Deus não vê com julgamentos, né? E a gente sempre tem a tendência, a mania de olhar para o outro com um olhar julgador, condenando, né? E isso nos impede de amar o outro como Deus nos ordena, né? Ame o outro como a ti mesmo. Então, acho que a gente precisa aprender a respeitar o outro e conhecer o outro, né? Acho que acabou meu tempo, vamos orar. Foi um prazer estar com vocês. Foi nervoso, quase não dava certo, mas Deus é bom. Então, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo de conversa. Te agradecer, Pai, porque o Senhor move tudo da maneira como o Senhor quer e o Senhor nos capacita para viver o teu chamado, para viver o teu querer da maneira como o Senhor nos chamou para fazer. Eu oro para que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue despertando em nós essa responsabilidade, né? Que nós possamos pegar essa responsabilidade e entender que nós sim somos responsáveis por levar a tua palavra, por ensinar as crianças sobre quem o Senhor é e prepará-las para que elas possam também levar o teu amor e levar as tuas verdades para os amiguinhos delas na escola, para as pessoas nas ruas, para toda e qualquer pessoa onde elas tiverem uma oportunidade.
Deus continua abençoando o restante dessa noite, abençoa essa semana que vai ser focada só em missões. Eu oro para que pessoas possam ser despertadas nesse tempo, eu oro para que o Senhor toque, que o Espírito Santo conduza nesse tempo, e que quem recebeu um chamado para ir para as nações, que essa pessoa consiga, renunciar tudo em obediência a Ti, e que ela vá. Mas se o Senhor quer usar os Teus filhos, as Tuas filhas dentro do Brasil, eu oro também te pedindo que o Senhor traga a Tua capacitação, que o Senhor traga... que o Senhor mostre quais os lugares que eles precisam ir, o que eles precisam fazer. Deus dá estratégias e continua cuidando de nós. Tchau, tchau.